Um lugar paradisíaco. Seja visto de cima, Olha isso. ou de baixo. Álvaro Garneiro está bem servido no cenário de mais uma aventura dos 50 por 1. Vocês vão conhecer agora as Ilhas Maurício, um pequeno país, mas com uma grande diversidade cultural. As Ilhas Maurício são um conjunto de ilhas no Oceano Índico. O território de todas elas somadas chega a pouco mais de 2.000 quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia do que isso significa, Sergipe, o menor estado do Brasil, é 10 vezes maior do que isso. Porto Luís é a capital. Lá vive a maioria dos mais de 1.200.000 habitantes do país. A ilha foi descoberta pelos portugueses em 1505. Depois acabou conquistada pela Holanda. O nome Ilhas Maurício vem do príncipe e militar holandês Maurício de Nassau. Apesar do nome parecido, ele não é o mesmo Maurício de Nassau que administrou a cidade brasileira de Recife. Os franceses e os ingleses também colonizaram as ilhas até 50 anos atrás, quando elas finalmente se tornaram independentes. O Forte Adelaide é uma das heranças do domínio inglês. Esse forte, ele é completamente cinza, cinza escuro, que é uma pedra nativa aqui da ilha, que é a pedra de basalto. O forte abrigava 200 soldados e tinha provisões para durar 3 meses sem reabastecimento. Estas portas de madeira guardam os aposentos e as alas internas. A vista lá de cima é privilegiada. Tem aqui, rodeado pelas montanhas, o porto, né? A entrada aqui do Porto Luz. Então, uma visão muito boa da cidade. Isso é sempre importante quando você coloca um forte, né? Constrói um forte, que você tem toda a visão da entrada e chegada de gente para razões de segurança. E aqui, bem no coração da cidade, beirando as montanhas, tem o Jockey, onde tem as corridas de cavalo. Eles adoram uma corrida de cavalo aqui. Os britânicos construíram 4 fortes na cidade. Apenas o Adelaide ainda está em pé. O nome Adelaide é uma homenagem a Adelaide Amélia, esposa do rei britânico Guilherme IV. Descendo do forte, a equipe dos 50 por 1 segue até o centro de Porto Luís. O Álvaro chega a um dos lugares mais movimentados da cidade. O mercado é o coração de toda a cidade. Aqui você realmente sente a cultura de cada região pulsar forte. O Mercado Central de Porto Luís foi construído em 1839, mas faz parte do dia a dia dos mauricianos até os dias de hoje. Olha como é que ele corta esse abacaxi. Ele vai tirando todos os carocinhos. O clima nas Ilhas Maurício é tropical. Frutas como o abacaxi são abundantes. Vai comendo como se fosse um sorvete. A diversidade cultural chama a atenção de quem visita as ilhas. Aqui você vê bem a população como é misturada entre indianos, chineses e mauricianos. Um lugar cheio de cor e sabor. Alguns surpreendentemente diferentes. Esta água de coco, por exemplo, não tem nada a ver com a nossa. Pra te falar a verdade, ela nem parece água de coco, parece até um pouco mais... Ela é mais azeda. A Ásia tem forte influência ali. Isso aqui é uma tradição indiana. Isso aqui é o que eles chamam aqui de noodle, né? Que é o macarrão deles. Aqui já é uma seção asiática com a influência chinesa, tá vendo?
o molho deles, ele é chinês. Hello, how are you? Macarrão em sacos plásticos e sucos em baldes. Nossa, isso é uma delícia. E claro que uma ilha não poderia deixar de vender peixe. Mas a peixaria fica fora dali, do outro lado da rua. Olha lá. Fish. O vazio do lugar tem uma explicação. Esse mercado aqui de peixes, ele é muito movimentado logo cedo, quando os peixes chegam. Então, muita gente já foi embora. É hora de seguir caminho em direção à bela orla de Porto Luís. 50 anos de independência com um desenho aqui do pássaro Dodô. O Rufus cuculatus, ou pássaro dodô, como apelidado pelos holandeses, só era encontrado nas Ilhas Maurício. De pernas e asas curtas, ele não voava. E por isso se tornou uma presa fácil para os exploradores. Rapidamente, o pássaro símbolo das Ilhas Maurício foi extinto. A parte moderna da orla foi construída sobre um grande calçadão recheado de atrações. Prédios mais modernos, aqui atrás um cassino, um hotel e várias lojas e restaurantes. Usar guarda-chuvas coloridos como enfeites de rua é uma tradição. Olha as sombras que o guarda-chuva deixa em cima, muito bacana. E já que estamos na orla, Álvaro faz questão de visitar um lugar especial para os amantes dos 7 mares. Vocês vão conhecer agora o Museu Marítimo das Ilhas Maurício. É muito bacana. Não é só um museu, porque aqui ele faz as réplicas de qualquer barco que você quiser. É um passeio à história marítima mundial contada através das miniaturas de barcos expostos ali. O lugar ganhou notoriedade também pelas réplicas hiperdetalhadas, como este modelo, o Le Saint-Gérin. Em 1744, a embarcação saiu da França com destino às Ilhas Maurício. 5 meses depois, o barco chegou ao destino, mas durante uma noite, por um erro de navegação, naufragou. Dos 149 tripulantes, apenas 9 sobreviveram. Cada réplica exposta também pode ser comprada, mas é preciso encomendar antes. E claro que no museu não poderia faltar o barco mais famoso da história, que afundou em 1912 e deu origem a um dos filmes mais premiados do cinema. O Álvaro pergunta se a réplica do Titanic é pesada e se surpreende. Não, eu achei que era pesado, porque ele é oco por dentro. O trabalho impressionante do Titanic sai por R$ 13.500. Espetacular, this is amazing. Mas encanto de verdade, o Álvaro sentiu por esta lancha que trouxe lembranças do passado. Esse barco aqui é um barco que me faz lembrar, né, do meu avô. Meu avô morava parte do ano na casa dele no sul da França, em Cabo Ferrat, e ele tinha um desses que ele alugava e levava os netos, os filhos para almoçar. E não foi só a memória que atraiu o nosso viajante. Olha o nível de detalhes, até que o volante, ele todo, o aço é todo traçado e desenhado, o estofado, ao redor do estofado, nada fica de fora. Ao todo, 40 funcionários trabalham na oficina confeccionando os modelos. O mais caro ainda nem está terminado e vai custar R$19 mil. E o nome do barco é Américo Vespúcio. Incrível! O barco Américo Vespúcio original foi construído na década de 30 na Itália e ainda hoje está velejando. A réplica reproduz todos os mínimos detalhes.
Já outros itens são confeccionados especialmente para os visitantes do dia. Eles me deram um veleirinho aqui, que é o 50 por 1. Um veleiro personalizado em um país que vive do mar. Não tem melhor cartão de visitas para fechar esta primeira impressão das Ilhas Maurício.